Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a governabilidade que o pessoal do Lula está reclamando, né? Mas só está reclamando porque o Lula ele quer só roubar, ele não quer governar o país. Ele não tem um projeto para o país, ele só quer roubar dinheiro. Então isso que é todo o conflito entre o governo e o Congresso. E já estão de novo jogando a carta do semipresidencialismo, que é um sistema similar ao que existe em Portugal hoje. Talvez fosse uma boa ideia para o Brasil. E eu falo para vocês, eu não acho isso de todo ruim não, tá? Eu acho que o semipresidencialismo tem lados positivos. Eu preferia até o parlamentarismo, mas vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Janja e Lula, Cidermole, eu como, José Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a Folha de São Paulo tem uma coluna aqui que fala que o presidente está perdendo força, a pressão do Congresso é o novo normal da política brasileira, né? E isso aconteceu principalmente por quê? Porque o STF e a elite aristocrática de Brasília não queriam deixar Bolsonaro governar. Fizeram de tudo para Bolsonaro fazer o mínimo possível e com isso jogaram um monte de coisa para o Congresso. Agora que Bolsonaro saiu, eu achei um absurdo isso, porque a gente elegeu o Bolsonaro no sistema antigo, queria que ele tratasse, por exemplo, da política de armas, queríamos que ele fizesse um monte de reformas, acabou não acontecendo muita coisa por conta disso daí, mas tudo bem, ficou a responsabilidade do Congresso, né? Agora que tem o Lula quer governar como era em 2003, ele queria os poderes que ele tinha lá em 2003, e agora ele não consegue mais, mesmo com o STF acabando com o orçamento secreto, que eu falei que foi o maior absurdo do mundo. Até hoje tem gente que critica o orçamento secreto como se fosse um esquema de roubo de dinheiro, quando não. O orçamento secreto consistia justamente do governo não poder interferir no Congresso. O Lula passou a poder interferir no Congresso de novo. O Congresso agora, o Lula sabe quem são os deputados que estão pedindo cada emenda, né? O orçamento secreto era secreto porque Bolsonaro nem ficava sabendo de quem que estava vindo a emenda. Então ele não podia, por exemplo, negar a emenda para um deputado do PT. Acabava passando tudo. Era o Congresso que cuidava disso. O relator do orçamento que fazia toda essa movimentação. Isso, na verdade, é muito melhor. Dá muito mais poder ao Congresso e tira poder do Bolsonaro. E aí, mas por alguma mágica, né? A mágica sendo, lógico, o interesse da elite aristocrática socialista de Brasília de criticar Bolsonaro, isso virou uma coisa ruim, virou um esquema de roubo, não sei o que lá. Não, o orçamento quem faz é o Congresso mesmo, pela Constituição quem faz o orçamento é o Congresso. Nunca foi o governo que faz isso. O governo tem a responsabilidade de aplicar o orçamento, de executar o orçamento, mas quem faz o orçamento sempre foi o Congresso, né? Então, essa ideia do orçamento secreto era positivo, evitava que o governo pudesse negar verba para determinados deputados e assim comprar deputados, né? É o que o Lula está fazendo. O STF acabou com o orçamento secreto, então o Lula agora tem a volta ao poder de comprar deputado ou não, né? A população idiota brasileira caiu na pataquada lá, na idiotice que fizeram na televisão de dizer que orçamento secreto é ruim. Teve gente comparando o orçamento secreto ao mensalão. Cara, é o contrário exato. O mensalão era o governo comprando os deputados para o deputado votar de acordo com o governo. O orçamento secreto era a total impossibilidade do governo comprar deputados. O orçamento vinha opaco do Congresso e o governo tinha que executar daquele jeito. Olha que absurdo, né? Que injustiça que fizeram com o Bolsonaro nisso daí. Mas enfim, o crítico arruma coisa para criticar, não tá nem aí nessa história, né? Enfim, a realidade agora é que mesmo depois que acabou o orçamento secreto, o Congresso não está baixando a cabeça fácil. Evidentemente, como eu falei, tem muitos deputados que são mais ideológicos hoje em dia, que sabem que se votar com o governo não vai conseguir se reeleger depois, e com isso o Congresso começou a perceber que tem força. É lógico, no final das contas, o deputado vota naquilo que interessa para o deputado. Por isso que eu falo, né? Muita gente fica falando assim, mas o Congresso está aprovando aumento de imposto do Lula. É lógico que vai aprovar aumento de imposto do Lula. Isso é interesse para os deputados também, né? No final das contas, eles acabam embarcando nessa, a maior parte deles ali, ainda é fisiológico, ainda vai embarcar nessa, é interesse deles.
Esquece esse negócio de representante. Não existe representante no final das contas. Uma vez que você votou no deputado, ele vai representar ele mesmo, ele vai votar de acordo com o interesse dele lá no Congresso, né? Pode ser que o interesse dele seja ganhar o seu voto de novo na próxima eleição e por isso ele vote mais ou menos como você espera. Mas a verdade é que não necessariamente. No final das contas, o cara vai acabar seguindo o interesse dele lá, né? Enfim, o presidente, então, o que eles estão percebendo aqui é que o presidente perdeu força, o Lula não consegue mais fazer as lambanças que ele fazia em 2003, felizmente, e agora o Lula está todo sentido com isso, né? Agora, repara o que está acontecendo aqui. Criticavam o Bolsonaro porque o Bolsonaro não sabia articular com o Congresso e coisa e tal, mas olha só, o Lula teve só 21 agendas com parlamentares no primeiro ano, contra 349 de Bolsonaro. Bolsonaro teve 15 vezes mais encontro com o deputado. E por que isso? Porque Bolsonaro sempre participou do Congresso. Bolsonaro foi parlamentar por muito tempo. Ele conhece como é que funciona o Congresso, aquilo ali. Ele sabe dos problemas que os deputados se enfrentam, qual que é o dia a dia dos deputados ali. Então ele conseguiu com muita habilidade. Isso é outra coisa que eu acho que o pessoal subestima demais no Bolsonaro, essa ideia de que, não, qualquer um ali negociaria com o Congresso, é só forçar o Congresso a fazer o que você quer que você faz, né? Não, vamos abrir uma CPMI da Lava Toga, vamos abrir não sei o que lá, vamos botar uma lei para fazer isso, para fazer aquilo. Não é assim, porque o Congresso quer ter a voz dele no final das contas, né? Tem que ser negociado, e Bolsonaro é dos melhores negociadores nesse campo. Olha, ele conseguiu, com um orçamento secreto, sem comprar voto, sem poder pagar para deputado, para só aprova, só paga emenda de deputado que vota com ele, sem poder fazer isso, ele ainda conseguiu aprovar um monte de coisa aí durante o governo dele, conseguiu fazer um monte de coisa positiva. Conseguiu fazer tudo o que se pretendia? Não, a gente já sabe os motivos, certamente teve muita gente jogando contra nessa história aí, mas enfim, ele ainda conseguiu muita coisa. O fato de ele conseguir muita coisa é realmente impressionante. E foi isso que deixou a elite aristocrática socialista de Brasília apavorada. Por quê? Porque achavam que iam derrubar Bolsonaro com essa dificuldade toda. O Lula, com menos dificuldade que o Bolsonaro, está quase caindo de podre. Mas o Bolsonaro conseguiu se virar e atravessou a pandemia firme no poder. Imagina se tem uma pandemia agora com o Lula. Não consegue nada, meu amigo. Enfim, a tragédia é essa, né? O Bolsonaro foi mais eficiente na gestão, negociou melhor com o Congresso, conseguiu se sair melhor sem roubar, tendo o contrário do mensalão, tendo o orçamento secreto que dificultava essa compra de votos no Congresso, né? Aí agora o Lula está com essa dificuldade toda e não vai conseguir muita coisa não, porque no final das contas é interesse para o Congresso crescer de poder. O poder sempre quer mais poder, meu amigo. É muito difícil convencer o pessoal a diminuir o poder. E o que está acontecendo? O Congresso vê o Lula fraco, porque ninguém apoia o Lula, ninguém gosta do Lula, mesmo quem votou no Lula não gosta do Lula, então no final das contas o Congresso está aproveitando esse vácuo de poder que eleger um condenado por corrupção deu aqui no Brasil, né? Enfim, e aí veio de volta o papo do semipresidencialismo. Eu já falei para vocês, eu acho melhor do que tem hoje, acho melhor. Mas vai ser o Congresso que vai escolher? Seria o Arthur Lira o presidente do Brasil nesse momento, se fosse essa situação, né? O Arthur Lira seria o primeiro-ministro e coisa e tal. Mas eu acho que isso é melhor do que a alternativa. Olha só, a alternativa é o Lula, caramba. Entre o Lula e o Arthur Lira, eu prefiro o Arthur Lira. Mas 10 vezes, principalmente porque sendo semipresidencialismo, se o cara fizer alguma merda muito grande, ele pode ser descartado rapidamente, não precisa esperar a próxima eleição. Tira o cara e o Congresso vota outro, né? Aconteceu nos Estados Unidos recentemente, com McCarthy lá, né? E em vários parlamentos do mundo isso acontece o tempo todo. O primeiro-ministro não está funcionando bem, não está entregando o que devia, está sendo acusado de corrupção, tá uma merda, tira ele, é rápido de tirar. Basta a votação da Câmara, troca o presidente da Câmara, que no caso é o primeiro-ministro, né? Então eu acho que tem vantagens, né? Para pensar. E mesmo se fosse o Bolsonaro o presidente, né, ele podendo indicar o primeiro-ministro e sendo aprovado pelo Congresso, teria muito mais facilidade de fazer as coisas, poderia absorver muito melhor os choques
as brigas aí com a administração interna, ficaria muito mais fácil no final das contas. É o que está o Lula querendo. O que o pessoal coloca aqui é justamente isso. O PT era contra, sempre foi contra isso. Por quê? Porque o PT quer o comunismo. Para ter a implementação do comunismo, é bom ter um presidente forte, por quê? Porque vai caminhando nessa direção. O Congresso, como o Congresso ele é mais múltiplo, é um monte de gente, ele tende a não fazer esse tipo de coisa, ele tende a ser mais diverso, a não caminhar num sentido muito fortemente, né? Então é ruim que a gente não vai para uma privatização mais radical, por exemplo, mas por outro lado também a gente não vai para o comunismo completo, né? Qual que é a melhor alternativa aí? É difícil de ver. Enfim, como o pessoal está falando aqui, já tem muita gente, o Arthur Lira, lógico, é favorável, o Congresso, lógico, é favorável, é muito melhor para eles, o STF também é favorável a esse tipo de coisa. Agora a questão toda é essa, né? E aí, será que eles conseguem passar esse tipo de coisa? Eu, sinceramente, não tenho nada contra, não. Eu gostaria do semipresidencialismo, acho menos pior do que o sistema atual, né? Eu preferia até parlamentarismo direto, né? Aí o Lula fica sendo a rainha da Inglaterra, né, fica lá fazendo as palhaçadas dele com a Janja, mas pelo menos não atrapalha a administração interna do Brasil.